Você já conhece o GitHub Actions? Hoje a gente vai criar uma action bem simples para conhecer um pouco dessa feature do GitHub. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev. E GitHub Actions são uma feature nova do GitHub. O que significa isso? O que é GitHub Actions? É uma feature que permite que você execute código de forma automatizada em servidores do próprio GitHub. Ou seja, o GitHub vai te fornecer servidores para você rodar um processo de build para o seu projeto. Então você pode configurar lá para fazer lint do seu código, fazer análise estática, rodar seus testes, gerar arquivos estáticos e o que mais precisar, para que você tenha um build automatizado diretamente integrado com o GitHub. Então essa feature foi muito falada, mas eu resolvi esperar a poeira baixar para trazer esse conteúdo sem clickbait nem nada do tipo. A gente vai aprender o início disso tudo de forma bem simples, sem entrar em tantos detalhes de tudo que o GitHub Actions pode trazer pra gente. Mas eu garanto que só com esse vídeo você já vai conseguir começar a se aprofundar mais e você já vai conseguir, com o conteúdo desse vídeo, criar pipelines para os seus projetos. Então vamos lá. Para eu criar uma pipeline bem simples, eu vou utilizar um projeto bem simples. Então vou utilizar esse projetinho PHP Text to Speech, que é o projeto que eu utilizei naquele vídeo onde eu fiz o PHP falar. Inclusive eu vou deixar o card dele aqui para você conferir se você ainda não viu. Então vem comigo. Esse projeto é muito simples. O que ele tem? Ele tem um arquivinho binário, certo? Que executa uma classe. E dependendo de qual sistema operacional, ele vai escolher a classe correta. Então é um projeto muito simples, e o que eu quero fazer aqui no processo de build? Como é um projeto que é disponibilizado para ser instalado pelo Composer, eu quero validar se o Composer JSON está corretinho, está tudo certo com ele, e inclusive se o Composer Lock também está sincronizado com o Composer JSON, porque eu já tive problemas de o Composer JSON não ter dependência nenhuma, porque eu removi, mas o Composer Lock não estava atualizado. Então a gente vai ter essa verificação, e a gente vai verificar a sintaxe de um dos nossos arquivos, só para ter mais de uma etapa nesse processo. Só isso. É uma pipeline de build muito simplificada, mas vai dar pra gente aprender uma coisa ou outra aqui sobre os GitHub Actions. Então, para criar uma action, eu posso fazer pelo meu repositório local e fazer um push para o GitHub, ou eu posso criar aqui pela interface dele. Então vamos fazer dessa forma. Vou vir aqui em Actions, e como ele identifica que esse projeto é em PHP, ele já recomenda algumas actions pré-moldadas aqui. Então vou utilizar essa sugestão de PHP. E aqui, como funciona? O primeiro detalhe. Você pode criar quantas actions você quiser, e todas elas são no formato YAML. E esses arquivos YAML precisam estar dentro de .github workflows. Aqui dentro ficam todos os seus processos, certo? Então você pode ter quantos quiser. Então, cada uma dessas actions pode ter vários jobs, e cada um desses jobs tem etapas. Então eu posso ter um processo de build, eu posso ter um processo de testes, eu posso ter um processo de verificação, e cada um deles tem etapas diferentes. É bastante comum que a gente tenha um processo só com várias etapas, com todas essas etapas, mas é perfeitamente possível separar esses processos. Mas vamos nessa. Eu vou chamar isso aqui de minha primeira action, e aqui, sempre que algum evento acontece, a action é inicializada, essa action é executada. Então aqui a gente pode definir quais são esses eventos. Então, aqui está definido para acontecer no push ou ao criar um pull request, ambos para branch main. Perfeito, isso faz sentido para o nosso cenário, mas se eu não quiser limitar para branch main, eu posso utilizar essa sintaxe aqui, pull request. Então agora, quando eu fizer push ou criar um pull request para qualquer branch, isso aqui já deve funcionar, essa action vai ser executada. O meu job eu vou chamar de build mesmo, não vou mudar esse nome, e aqui a gente precisa informar onde ele vai rodar, e quais são as etapas, quais são os passos para executar. Então beleza, ele vai rodar no Linux mesmo, eu poderia escolher rodar no Windows, no Mac, mas eu vou rodar no Linux porque já é o padrão. E quais são as etapas? A primeira etapa, via de regra, vai ser essa. Na maioria dos projetos eu nunca vi um workflow que tivesse alguma primeira etapa diferente. Essa action aqui, basicamente, nesse servidor que o GitHub vai criar, ela faz um checkout, ela faz um clone do nosso projeto, para o código estar lá. Simples assim. Depois disso, o que a gente vai fazer? Qual é a próxima etapa? A gente vai validar o nosso Composer JSON e Composer Lock. Esse comando já veio aqui, o GitHub já criou pra gente. O que isso faz? Ele garante que todas as chaves obrigatórias estão criadas no nosso Composer JSON. Ele garante que o nosso Composer Lock está sincronizado com o que a gente definiu no Composer.json. Se não tiver, a gente precisa rodar um Composer Update. Então ele faz essas verificações. Depois ele está fazendo o cache aqui dos pacotes.
Como eu não tenho nenhuma dependência nesse projeto, eu vou remover essa etapa. E a próxima etapa aqui é de instalar as dependências. Eu acabei de dizer que eu não tenho nenhuma, então também vou pular essa etapa. Então, só para a gente ter mais um passo aqui, eu vou adicionar verifica a sintaxe de src factory, que é um arquivinho, só um arquivo PHP, eu só vou verificar a sintaxe dele, mais nada. Então eu vou rodar, ou seja, eu posso executar algum comando aqui. Que comando que eu vou executar? php-l src factory.php. Simples assim. Esse php-l faz um lint, ou seja, ele passa pelo arquivo sem executar e só vê se tem algum erro de sintaxe. Nada além disso. Não é uma ferramenta complexa nem nada do tipo, só verifica erro de sintaxe. Posso apagar todos esses comentários e eu já volto nesse arquivo para a gente entender melhor algumas etapas do que está escrito aqui, só que eu vou comitar isso daqui para ver se está funcionando. Minha primeira action, criação da action de teste. Então vamos lá, obviamente eu deveria nomear melhor tanto minha action quanto meu commit, mas isso aqui é só um exemplo. Então vou criar esse commit direto na branch main mesmo, não vou criar nenhum pull request, e teoricamente é só isso que eu preciso. Agora vamos ver se eu não escrevi nada errado, se eu não dei nenhuma bobeira. Vou vir aqui em actions, e eu já tenho a minha action definida, que é a criação da action de teste, ou seja, a cada commit isso aqui vai gerar um novo processo com o nome do commit. Perfeito. Quando eu clico aqui, ele vai mostrar todos os jobs que estão executando. No meu caso, eu só tenho um job, que é o build, e ele já até terminou. Mas vamos passar rapidinho pelas etapas que ele fez. Primeiro, ele faz o setup desse job, ou seja, ele verifica se o nosso arquivo YAML está com a sintaxe correta, tem alguma definição errada lá. Se tiver tudo certo, ele já cria o nosso servidor. E aí ele roda a nossa primeira action, a nossa primeira etapa, que é fazer o checkout. Então, basicamente, ele fez um clone nesse servidor que acabou de criar. Ele validou, ou seja, rodou a nossa segunda etapa, validou o nosso composer.json e o nosso composer.lock, perfeito, ele está válido, verificou a sintaxe desse nosso arquivo, sem nenhum erro de sintaxe lá, perfeito, e depois rodou as ações de limpeza, vamos dizer assim, derrubou o servidor, excluiu algum arquivo que tenha ficado lá e etc. Só isso, muito simples, e eu tenho meu build passando. Agora vamos dar uma olhada de novo naquele código para a gente entender um detalhezinho antes de finalizar. Se você reparar, eu tenho dois formatos aqui de um passo. Eu tenho esse aqui, onde eu defino um nome e coloco um comando, e eu tenho esse aqui, onde ao invés de colocar um comando, eu uso alguma action, eu uso alguma coisa que já foi criado. E o que isso aqui quer dizer? Já existem várias actions pré-definidas, várias etapas pré-definidas, para a gente ter algumas ações. Por exemplo, se eu não quisesse, por algum motivo, digitar o comando composer validate, ou se eu quisesse passar informações a mais de forma configurada, eu poderia pesquisar aqui composer GitHub action. E a gente tem uma action do composer que permite algumas configurações a mais. Então, passando o olho aqui, se eu tenho essa action, por padrão o comando que ele vai executar é o composer install, mas eu posso passar vários parâmetros, eu posso passar qual comando ele vai executar, eu posso informar detalhes de interação, eu posso informar quais extensões do PHP eu quero nessa máquina, quais eu não preciso. Enfim, eu poderia utilizar uma action pré-definida. E existem várias actions para várias tarefas de várias linguagens. Se você trabalha com JavaScript, por exemplo, já tem uma action do NPM que instala tudo, já tem actions do Jest que roda seus testes. Então, para cada linguagem existem já várias etapas, várias actions dessas definidas. Então é só você pesquisar, existe um marketplace do GitHub. Encontrando esse marketplace, vamos ver de novo essa action do GitHub. Dentro aqui do marketplace do GitHub, é só você vir aqui em utilizar e copiar isso daqui. Repara que ele tem o users e eu posso ou não colocar um nome para cada uma dos meus passos. Então beleza, aqui ele definiu com um nome, mas eu poderia não colocar o nome e fazer da forma que está aqui. Então, de novo recapitulando, eu posso ter várias actions, vários workflows na verdade. Um workflow é executado sempre que algum evento acontece. Aqui, esse workflow vai ser executado sempre que tiver um push ou algum pull request, para qualquer branch. E o que ele vai executar? Todos os meus jobs. No caso, eu só tenho um job, que é o job de build. E o que ele faz? Ele roda no Ubuntu e os passos dele, as etapas são: faz o checkout desse meu repositório, ou seja, pega o código. Em cima desse código, valida o meu composer.json e verifica se a sintaxe desse arquivo está correta. Só isso. De novo, para ser um processo de build profissional, isso aqui não é suficiente.
eu precisaria ter aqui uma etapa de análise estática do meu código, uma etapa de verificação do estilo de código, uma etapa de testes. Então isso tudo faria parte, eu teria várias etapas aqui, utilizando o actions à parte ou simplesmente tendo os comandos aqui direto. Se você já tem isso tudo no seu Composer Script, por exemplo, e normalmente na sua máquina local você só roda Composer Run Build, você pode vir aqui e colocar Composer Run Build, sem problema nenhum, isso tudo vai continuar funcionando. Mas enfim, falei bastante, era isso que eu queria trazer sobre as GitHub Actions, e se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos como esse.